Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo personalidades importantes da nossa cidade. E hoje uma entrevista especial, pois é uma das filhas de uma figura muito importante que ajudou a construir essa cidade, que tem um papel fundamental deixado na medicina, no futebol, uma figura que até hoje não é esquecida, é sempre lembrada, e agora tem uma obra especial que está sendo lançada sobre a figura humana de João Nilson Zunino. E a obra é Zunino, Além da Medicina e do Futebol. Para contar toda essa história da obra e as histórias dele também, comigo, Daniela Zunino, uma das filhas desse grande gênio da medicina, grande empreendedor, grande administrador. E a Daniela é dos 4 filhos, né? É a Daniela, a Alexandra, a Gisele e o Gabriel. Estou certo? Não, estou, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Daniela, é um prazer imenso te receber aqui para a gente falar um pouco dessa obra e falar das histórias do teu pai, né? Que, assim, quando fala de João Nilson Zunino, a gente ri e chora ao mesmo tempo. E são histórias engraçadas e histórias de saudade, né? A saudade que a gente tem dele, essa figura emblemática da nossa cidade e que tanto contribuiu e vai agora fazer 80 anos no dia 9 de abril, onde nós teremos o lançamento dessa obra Zunino, Além da Medicina e do Futebol. Daniela, é um prazer imenso te receber aqui e vamos falar sobre ele. Vandrei, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e eu sei do teu carinho pelo meu pai. A gente lembra sempre, sim, do carnaval, da homenagem da Grace Morro do Céu, que foi incrível. Carnaval de 2016, né? 16. Foi muito especial aquilo. Foi uma emoção muito grande, né? Foi muito bonito. Ele merecia aquilo e outras homenagens, né? Mas, assim, sobre o livro, né? Zunino, Além do Futebol e da Medicina, ou da Medicina e do Futebol, a gente sabe do legado na medicina e no futebol, mas tem uma história de vida por trás. Né? É aí que começa a obra? É aí que começa a obra. Junto com o jornalista Maurício de Oliveira, que entrou agora faz um ano para encerrar, depois eu vou contar um pouquinho mais, mas a gente tinha muito forte os pontos de medicina, de empreendedorismo e de futebol, e falei, Maurício, isso aqui tá lindo, mas eu quero mais. Eu quero que a gente mostre a figura humana. O pai, o amigo, a pessoa, aquele que atendia, qualquer pessoa que cruzasse o caminho dele, viesse pedir uma ajuda, perguntar alguma coisa, ele estava sempre junto, estava sempre presente. É isso que eu quero, a humanidade. Claro que a gente vai contar as coisas importantes e grandes que ele fez, mas eu quero a humanidade, assim, o dia a dia, sabe? O pequenininho, assim, quem conviveu, essas coisas. Por exemplo, uma vez voltando de Tuporanga, eram 2 horas da manhã, tinha um acidente na 282, cheio de neblina, ele fez eu parar o carro para atender a pessoa. Ah, é? Então, assim, tinha isso, né? Tinha isso. Tinha muito E isso. Tuporanga porque tinha uma parceria lá do Avaí com o futsal, ele ia lá onde tinha a marca do Avaí, acompanhava o tempo todo, viajava, não comia, não dormia, e aí voltava de madrugada, né? Doente, às vezes a gente iria doente, ia com aquela máscara antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a figura da máscara, eu me recordo muito porque ele bem já tinha esse cuidado. com ele, sabe? Ele muito gripado, fortemente, aí ele viajava pelo estado de máscara. Né? Enfim, são as lembranças, né? Sabe assim, a gente ouviu várias histórias de pessoas que são gratas, assim, que dizem que ele salvou a vida, né? E uma delas eu presenciei, porque a gente ia sair no almoço de família e a gente morava ali na subida do Estodic. Sim. E na frente do prédio tinha uma rádio, alguma coisa assim. Rádio Diário da Manhã. Essa. E eu desci antes, porque o meu namorado ia passar e me pegar e o meu pai ia sair de carro na sequência. O vigia da rádio atravessou a rua, veio falar comigo e falou: não estou me sentindo muito bem, não sei o quê. Claro que a gente ficou com o pé um pouco atrás, mas eu falei assim, mas se ele não está se sentindo bem, quem vai poder realmente saber é meu pai. Faz assim, o meu pai já vai sair em seguida, ele é médico e ele vai falar com o senhor. O pai tirou o carro da garagem, ele foi ali, né, fui junto. E, moço,
o senhor estava tendo uma parada cardíaca. Já entrou no carro, meu pai já deixou no Celso Ramos e já foi. Ajudou. Já foi. Aham. Ali foi uma vida, né? Uma vida. E assim, várias pessoas, tem várias histórias, sabe? E incrível. pra gente recuperar lá o primórdio da história, tem a história da bicicleta, né? Essa história é emblemática, né? Inclusive, essa história foi uma das primeiras que eu ouvi, assim, quando criança, ali, pré-adolescente, alguma coisa assim, que me fez despertar, primeiro, de que a vida do meu pai era diferente da minha, porque a gente tem uma coisa mais ou menos assim, a gente nasce e parece que nosso pai e nossa mãe nascem junto com a gente, né? A gente só começa a saber o que foi antes quando alguém começa a contar as histórias, senão Sim. é aquilo que a gente conhece. E quando ele começou a contar essas histórias, por exemplo, da bicicleta que ele queria, e aí ele foi trabalhar, ele e o meu tio, separando folha de fumo, a gente da década de 50, né? Lá em Tigipió. Separar a folha, catalogava, tinha A, B, C, D, uma série de coisas, cor. E eles foram trabalhar com isso para ter dinheiro para comprar uma bicicleta. Então, ali a gente tinha bicicleta, eu, os meus irmãos. A gente estava em colégio particular, a gente ia para aula de carro. Ali eu já comecei a ver assim, tá bom, mas a vida do meu pai é bem diferente da minha, né? Ou a minha é muito diferente da vida do meu pai. E é para te dizer que foi ali que eu comecei a me interessar pelas histórias dele, assim, e ter vontade de contar essa história, já desde muito cedo. E ali também a gente percebe que ele embasou a vida dele sobre dois princípios, assim, né? Trabalho e estudo. Trabalho e estudo, trabalho e estudo. Para conseguir, para conhecer, para conquistar. E ele fala até no livro, assim, ele não sabia o que tinha fora de Tigipió, mas ele sabia que tinha mais. Sim. E ele foi atrás. Ele foi atrás. Trabalhou em farmácia. Eu não vou ficar aqui a vida inteira. Aham. Isso mesmo. O Maurício fez uma brincadeira outro dia, que é o autor. O que seria da medicina e do futebol se o doutor Zunino não tivesse vindo para cá? E daí eu respondi, o que seria de Tigipió se ele tivesse ficado lá, né? Quanto que teria crescido, enfim. Mas, enfim, brincadeiras. Tigipió foi o seu chão, né? No interior de São João Batista. Aquele sambinha especial, muito bom. Bom, aí... Daí eu lancei a ideia para ele. Ali, eu devia ter uns 20 anos, falei, pai, a tua história é muito bonita. Porque saiu de lá, foi atrás, batalhou, conquistou as coisas com muita dificuldade, fez medicina, comprou, era na época a Clínica Santa Luzia, que depois virou laboratório médico. E esse laboratório era um de tantos que existiam em Florianópolis, né? E de repente esse laboratório cresceu, qualidade, assim, sabe, ganhou destaque. E a presença dele também em outras entidades, né, para levar o médico, ele sempre foi muito ligado a isso, né? A gente via assim que ele não fazia as coisas para que ele tivesse uma vantagem. Ele lutava pela classe. Pela classe, pela comunidade. Então, assim, quantas vezes a gente ficava sabendo, ele está atrás de um equipamento para o laboratório, porque vai proporcionar que seja feito um número maior de exames e com maior qualidade, com isso vai conseguir atender um número maior da população com um preço inferior. Então, ele sempre pensava assim, sabe, no geral, no coletivo. Exato, sempre. Quando ele comprou o biomédico, ele sempre falava que o biomédico era o lado social do Santa Luzia. Porque o Santa Luzia atendia convênios particular, enfim, mas não atendia o SUS. Então, o biomédico era o lado social, porque o biomédico atendia o SUS. Legal. E contava com a estrutura e a qualidade técnica do Santa Luzia. Sim. Então, ele sempre, sabe, não, a questão dele não era assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou trazer para a comunidade? Muitas vezes, ele trouxe exames, por exemplo, do HIV, e fazia preço de custo.
porque ele achava importante uma epidemia, uma loucura Sim, sim. de AIDS, né? E tinha que trazer. Então vamos lá, era um exame que não dava lucro, mas ele tinha que oferecer para a comunidade. Quando veio o teste de DNA também, Bem, sabe? Então eram testes caros. Quando ele trouxe, não havia, ele não tinha essa questão de o que eu vou ganhar com isso. entendo. Ele tinha, assim, eu estou me lembrando agora aqui, uma memória interessante, e quando ele subia às rádios para dar entrevista, e eu ia junto com ele, Uhum. ele passava na tua casa no Morro da Cruz, para ver se estavas em casa. Ele fazia isso. Sim, às vezes ele me ligava. Ó, tô passando aqui na frente. Verdade. Ele fazia isso. Aham. E outras coisas que eu me lembro, assim, que ele era terrível, né, cara? Às vezes ele dirigia com 2 celulares, assim. Lembra disso, não? Inferno. Inferno, Vandrei. Meu Deus do céu. Ele era terrível, ele era terrível. Era terrível. Mas isso pra gente ver que as pessoas são assim, né? As pessoas não são perfeitas. Mesmo as pessoas maravilhosas têm essas... Acho que a última vez, assim, que eu falei com ele ao telefone foi no dia 9 de abril de 2014. Eu liguei, aniversário dele. Aí eu me lembro que ele indicou o Júlio César Hertz para ser conselheiro do Avaí. Ó, leva ele para o conselho. Em 2014. O Júlio depois veio a ser presidente do clube. Sim. Tem o dedo dele. Tá? Sim. E isso o Júlio nem lembrava. Eu me lembro disso. Ele falou isso nessa ligação. Ó, leva esse rapaz para o conselho para ele participar das discussões do Avaí. E lá na frente o Júlio virou presidente do Avaí. Então, assim, ele era muito acessível. Né? Sim. Sim. A gente viveu com ele, assim, eu convivi com ele intensamente até 2014, né? Mais ali de 2013, 2009 a 2013, né? Agosto de 2013, quando ele fez a cirurgia no cérebro. E aí ele era 24 horas. Como é que ele arranjava tempo para a família, para os filhos, netos da dona Marlene, tudo? Como é que era isso? Como é que vocês administravam isso? Então, isso é curioso. Lógico que com toda essa agenda, obviamente que ele não estava todo dia ali, né? Ok, isso a gente já sabe. Mas o que é incrível é que ele era muito família. Então, inclusive, ele era aquele tipo italianão que, se dependesse dele, todos os filhos e os cônjuges e os netos morariam com ele, né? Tipo aquele casarão, assim. Mas mesmo com toda essa agenda corrida, assim, ó, 2 vezes por mês, ou seja, final de semana sim, final de semana não, ele chamava todo mundo para almoçar na casa dele. E ele ia para a cozinha. E ele fazia peixe, frutos do mar, fazia caldo, fazia... Só que tinha uma receita no Hotel Bahia Norte com o nome dele. Tinha, verdade. Porque ele sempre pedia, faz um peixinho assim, acho que era um côngrio grelhado com legumes, sei lá o que. Tanto ele pedia, eles colocaram Me lembro disso. no cardápio. Eu não sei se tem ainda. Mas a gente sempre ia lá e comia isso. Me lembro como se fosse ontem. Ele era demais, ele era demais. Uma vez ele estava doente, com a máscara, né? E nós fomos a Brusque. E aí passa ali pela região de Canelinha, que é a terra da tua mãe, a João Batista, a Serra do Moura, tal. Tá. Aí ele era teimoso. Aí eu e ele, aí ele dizia, ele com sono, caindo de sono, presidente, quer que eu dirija? Não. Quer que eu dirija, presidente? Aí tá. Chegou uma hora, ele pegou no sono, o carro ia na ribanceira, eu puxei o volante, e aí ele me deu uma bronca dali até Palhoça. Quando chegou... Não, Palhoça não, até Biguaçu. Quando chegou em Biguaçu, ele parou o carro e aí eu fui dirigir. Mas ele era assim, ele era teimoso. Era o jeito dele, a gente já conhecia, né? Mas assim, os momentos de tristeza no Avaí, que a gente sofria muito quando o Avaí perdia, quando o Avaí caía, mas eles eram infinitamente inferiores aos momentos de alegria que a gente viveu, né? E quando vi aquele homem feliz, olha, eu nunca vi uma pessoa mais tão leve, sabe, alegre, que ele ficava, e ele merecia aquilo. O começo foi duro, né? Os primeiros anos, né? Sofrimento, de adaptação também, né? Sim. Mas depois ele virou uma referência nacional. Tanto é que se o Dr. Júlio estivesse entre nós hoje, ele já teria sido presidente da federação, né? E se deixasse... Ele já tinha sido convidado. Se deixasse, ia ser presidente da CBF.
Porque ele tinha know-how, ele tinha respeitabilidade e tinha jeito, tinha essa força, essa vontade de fazer acontecer. E ele era, apesar dele ser encrenqueiro, ele era muito agregador. Mas era o jeito italiano. Isso era o jeito italiano. E ele agregava, por causa disso também, porque ele ia pela entidade, pela comunidade. Então ele queria que todo mundo subisse junto, que todo mundo tivesse os benefícios. Ele não fazia só por ele, ou só pelo Avaí, ou só pelo Santa Luzia. Ele fazia para que todos ganhassem. Isso era muito forte, né? Isso não dá para fingir nem para enganar, assim. Então, com certeza, ele já estaria na... Como chama? Confederação dos Clubes? Não, na Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Né? Os funcionários até hoje sentem falta dele lá no Havaí. Que ele era uma figura humana destacada. Né? Ele ia lá no restaurante, ele ia lá nos funcionários mais simples, ele estava sempre em contato. Ele era um ser humano acima da média, né? É isso. Porque exatamente, ele tinha toda essa abertura, porque era ele. Não era para fazer onda, não era para fazer grau, era ele era assim. Ele sempre foi assim, desde pequeno. Ele tinha essa facilidade de conversar com todo mundo. Eu lembro uma vez, assim, ele falando, mas minha filha, eu converso com todo mundo. Qualquer pessoa que chegar aqui pode ser criança, pode ser adulto, pode ser de mais idade. Ele, na época, devia ter uns 30, 40 anos. Era assim, e ele continuou assim o resto da vida. A outra coisa do encrenqueiro, Vandrei, tem uma coisa que é essa italianice dele. Sim. Também, era uma marca. Sempre foi. Era uma marca. Mas tu sabe que depois, quando ele ficou doente, eles descobriram, quando estavam investigando a cabeça, porque tinha os tumores, né? Eles descobriram uma lesão no lobo frontal que não era por causa do câncer. E aí eles foram retomando e recompondo. Essa lesão aconteceu em... Lembra 2007? Um acidente, aquele que ele foi atropelado pela moto? Na frente do Na época, eu lembrei, foi assim, um dia depois, eu sei exatamente o dia, porque foi um dia depois do aniversário de 1 ano da minha filha. Então foi dia 16 de novembro de 2007. E na época, ele ele ficou uns dias na UTI, depois teve alta, ele ficou com um problema no olfato, mas aqui eles não prestaram muita atenção. Só que a partir dali, se tu puxar um pouquinho, tu vai ver que ele ficou mais irritável. Pavio mais curto do que o normal. Porque o lobo frontal é o que faz esse freio da emoção, aquela coisa que quer estourar, mas fala, não posso, vou fazer isso, vou segurar aqui. E o dele estava, por conta dessa lesão, ele não tinha esse freio. E como ele era italianão, não foi uma coisa que foi, assim, extremamente oposta ao comportamento dele. Só se intensificou mais. E ele provavelmente estava no celular, atravessando a rua, distraído e... Não estava. Não estava? Não estava. Essa eu sei porque... Tinha câmera, eu acho. Tinha câmera. E todo mundo ficou meio assim, de que provavelmente ele estava no celular, ele não estava. Mas ele devia estar com a cabeça longe. Pressa para atravessar. E diz que o moço, ele conta... A gente conta a história no livro. Diz que o moço era havaiano. Ficou todo sem jeito, assim. Mas não, foi ele que atravessou onde não deveria. Falar nisso, como é que foi essa história de virar presidente do Avaí, hein? Mudou a vida de todo mundo, né? Mudou. Da família toda? Mudou porque ele já tinha um ritmo alucinado. Daí só ficou mais alucinado ainda, né? Porque ele colocou mais uma peça ali. Uma peça que ocupava... Consome, né? Até a agenda do laboratório. Porque assim, hoje, 2026, o presidente do Avaí já é de 4, 5 anos, né? Dedicação exclusiva. Não cabe mais o que o Dr. Juninho fazia. Conciliar tudo. Não dá. Simplesmente não dá. Ele já até não dava naquela época, mas ele se virava, né? Sim. Então, olha, ele se virava nos 30, né? E aí como é que ele deu a notícia? E ele estava E ali
também, por exemplo, o Santa Luzia já estava mais organizado, sabe? Estava mais redondinho. Então, Sim, ele já sim. tinha toda uma equipe que funcionava melhor. Por isso também foi Uma possível. empresa consolidada, né? Aham, aham. A notícia foi, quando ele deu a notícia, ele saiu para uma reunião do Avaí, como ele já tinha ido em tantas, né, como conselheiro, e era janeiro de 2002, 2003. Era dezembro de Não, 2001. Essa reunião foi em dezembro de 2001. Ele assumiu em janeiro de 2002. foi janeiro, porque o meu sobrinho nasceu dia 18 de Ah, janeiro, então foi em janeiro. Foi em janeiro. e a minha irmã já estava com ele na casa de praia, que era Sim. verão. Ele ligou, ela atendeu o telefone fixo, né, na época, e ele falou para ela: filha, tudo bem? Pois é, sabe o que que é? O Paizinho tá saindo da reunião lá, olha, não teve como escapar, me botaram de presidente. Então, querida, vai falando com a tua mãe, vai preparando o terreno para ver se ela me deixa entrar em casa, porque ele sabia que ninguém ia gostar muito dessa novidade. Mas depois todo mundo foi se acostumando, né? Eu era menos ligada em futebol, mas assim, os meus irmãos muito acompanhavam direto os jogos. Sobretudo Muito, Gabriel e a muito. Gisele, né? Sobretudo, É, os mais envolvidos. o começo foi difícil, depois engrenou e se tornou uma grande referência, né? Do futebol nacional e da medicina nem se fala. Eu lembrei do Stark. Stark era muito amigo dele de São Paulo. Sim. Foi que ajudou a implementar a 9000, ISO 9001 no Avaí. No Santa Luzia também. E era muito engraçado, porque assim, ele era o tempo todo, né? Ele era 24 horas, ele ligava, aí ele ficava bravo com a imprensa, aí ficava bravo com aquilo, né? Mas assim, um legado gigante, né? Um legado gigante e eu nem quero falar agora, mas no final vou ter que falar mais sobre os últimos momentos da vida dele, porque foi muito triste vê-lo daquela forma, assim, né? Já abatido, adoecido, assim, né? Foi, muito Vandrei, foi muito bem triste. forte. Mas eu vou te falar assim, ó, eu sempre falo que é uma. Vamos lá, o câncer, assim, é uma. O lado que é uma porcaria, nem preciso dizer, né? Mas que foi também uma bênção, porque a gente teve tempo de ficar com ele, de dar atenção, de estar ali do lado. Porque no primeiro momento, quando ele teve o câncer no pulmão, é isso que tu falou, ele continuou, a gente estava falando antes, continuou trabalhando, fazia químio, saía da químio, ia para o laboratório, ia dirigindo. Não, vida normal. Normal. Ele deu uma entrevista coletiva como se nada tivesse acontecido. Sim, ele estava muito otimista, sabe? Porque ele achou que tinha pego bem no início e que ele estaria concentrado só ali no pulmão. Então, fez a cirurgia, tirou o terço inferior do lobo... Foi lá em Porto Alegre, me lembro? Foi em Porto Alegre, o lobo inferior e pronto, ele imaginou que estava zerado, mas ali na cirurgia já viram que tinha alguma coisa no intestino, então já não era. Quando saiu o resultado da biópsia, era adenocarcinoma de pulmão grau 3. E aí um médico foi bem... Aí ele não foi tão corajoso, tá? Porque quando era o de pulmão, que ele achou que era só ali isolado, ele falou para todo mundo, falou com a gente, falou com a imprensa, falou publicamente, muito tranquilo. Quando veio esse resultado, ele não teve coragem. Ele marcou, em determinado momento, uma consulta, a minha mãe, eu, as minhas irmãs, meu irmão não foi, porque ele não dá conta dessas coisas. E o Dr. Marcelo Colasso falou, o pai de vocês tem adenocarcinoma de pulmão grau 3. Isso quer dizer, primeiro, que é um câncer de pulmão que não é relacionado a fumo, não é relacionado a cigarro. É um câncer que é mais comum entre as mulheres. E grau 3 significa que ele tem uma chance muito grande de voltar, 80% de chance de voltar nos próximos 2 anos. E se voltar, não tem cura. Então, a gente saiu daquela consulta com essa informação. Eu custei acreditar. Eu não acreditava que ele estava doente e achava que ele ia voltar, mas depois, na segunda vez, já... Aí foi muito trágico. Eu vou te falar, assim,
eu também não gostava de abrir. Não é como se fosse um segredo, mas era muito assim, como eu sabia que meu pai era uma pessoa muito pública, muitas vezes as pessoas perguntavam como é que tá o teu pai, mas na verdade elas queriam saber como é que estava o presidente do Avaí. E aí eu sei que não é assim, não era uma conversa que eu ia ter aqui e que ia ficar por aqui, né? Isso ia, e já era muito difícil lidar com a realidade sem ter toda essa repercussão. Então a gente preferiu ficar Reservado. mais reservado. Aham. Uhum. Quando ele fez a cirurgia na cabeça, dos 4 tumores, 2 eram operáveis e 2 não. Mas ainda assim teve a indicação de fazer a cirurgia, né, desses 2 operáveis. E depois que começar uma químio, que era uma químio experimental também. Era uma químio assim, ó, que tinha sido usada em 18 pacientes. Ou seja, a gente não tinha certeza de nada, era apostando naquilo que tinha. Mas ele ficou muito mal, né? Porque quando mexeu na cabeça, então ele ficou os primeiros meses fora, totalmente fora. Depois deu uma organizada, ele melhorou, Uhum. voltou a Tanto é que quando eu falei com ele ao consciência. telefone no dia 9 de abril de 2014, Uhum. ele estava super lúcido. Aham. Entende? Ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o Isso não. mesmo. Não dirigiu mais, mas ele se recuperou bastante. Tinha lucidez, conversava. E aí que a gente retomou a história do livro, da biografia. Então, porque naquele momento ele tinha consciência para contar e tinha o tempo, porque não Uhum. estava mais na correria, né? Então, lá no início, quem participou do projeto foi o Nicolas Stefanovic e o Amilcar Neves. Isso que a gente estava falando também da bênção, né? Do câncer, da bênção, entre aspas, porque a gente tem esse período de ficar junto, de dar carinho, de acompanhar, E isso não tem preço, sabe? Claro que é extremamente doloroso ver ele, Naquele estado, né? extremamente, mas a gente estava ali, sabe? A gente tinha chance de estar ali. E aí, em relação ao livro, uma vez por semana a gente se encontrava e ele contava nas palavras dele, na ordem cronológica, às vezes não cronológica, ele que ia dando o tom e contando a história dele. Então, todas as partes, assim, de infância, principalmente, Ele ainda lembrava. ele contou tudo. E mesmo depois, na fase adulta, o que acontece? Depois a gente ouviu outras pessoas, né? Inclusive você, lá atrás, e agora, mais recentemente, a gente ouviu outras pessoas. Uhum. Foi muito bacana isso, porque fez uma colcha de retalho e até assim, histórias que ele tinha contado, mas até do ponto de vista dele, e que de repente outra pessoa contando, como é que eu vou te dizer? Tem alguma coisa que soa especial que ele não diria, porque para ele, de repente, foi normal, assim. Uhum. E a outra pessoa conta com um outro olhar. Sim. Então, essa colcha de retalhos, assim, foi muito boa. Tá muito interessante. Andrei, vou te contar uma coisa. Algumas pessoas perguntam, e perguntam sem jeito até, como é que foi o primeiro dia de Natal, porque meu pai faleceu dia 23 de dezembro Sim, de 2014. Ou seja, dia 24, que é a véspera de O Natal. enterro foi dia 24. A gente estava velando e enterrando, né? E muitas pessoas perguntam como que foi isso, né? E quase se desculpando e dizendo, e assim, se não quiser falar, não precisa falar. Mas eu falo sobre isso Abertamente. sem o menor problema. Porque o que a gente fez é o que a gente teria feito qualquer dia que fosse. Claro que foi um Natal totalmente. Atípico. Totalmente. A gente foi no Jardim da Paz. Minha mãe, na véspera, teve assim, um pensamento muito sensato, porque quando ele faleceu, a gente pensava em levá-lo para cremar, só que na época só tinha em Balneário Camboriú. E a minha mãe, na hora, falou assim: não, a gente vai enterrá-lo aqui. Porque se for para Balneário Camboriú, dia 24 de dezembro, ia ser um auê. E meu pai nunca
nunca fez questão nenhuma de nada. Ele falava, depois que eu morrer, pode fazer o que quiser, não tô mais aqui. Ele era muito ateu, né? Muito assim. E ela foi extremamente, sabe, sensata e racional e falou, vamos fazer aqui, assim, assim, assim. A gente vai fazer, a gente faz até, acho que era 11 horas da manhã, para não se prolongar, porque a gente já estava nessa história há muito tempo, né? Uhum. E foi isso que a gente fez, saindo do Jardim da Paz, a gente foi para casa da minha mãe, todos fomos para lá. Alguém ligou para algum restaurante, pegou comida, almoçou, tal. E a gente foi ficando, chegou de noite, o que ia fazer? Não tinha nada preparado. Daí os homens, né, que eram meu irmão e os maridos, os nossos maridos, se juntaram, resolveram fazer um churrasco. Ou seja, a gente fez o que a gente faria em qualquer dia, a gente ficou junto. A gente ficou junto até, sabe, o máximo de tempo possível. E esse foi o nosso primeiro Natal. 24 de dezembro de 2014. Agora tem uma coisa, desculpa te interromper. Nos outros anos, como é que acontece? Dia 23 é o dia que a gente fica tudo mais quietinho, assim, lembrando dele. Geralmente todo mês de dezembro e até dia 23. Eu estava no trânsito quando veio a notícia. E aí, e aí Natal, Natal, a gente comemora. Estava no trânsito? Eu estava no trânsito. E eu queria saber o seguinte. 12 anos, né? Quase 12 anos se passaram. Uhum. Como foram esses 12 anos? Sem ele, com ele, no coração, na mente, né? Como foi isso? Nossa, é muito doido. Eu me dei conta, por exemplo, que quando a gente está se preparando, por exemplo, para ir almoçar na casa de alguém, eu me dei conta que às vezes eu estava projetando chegar lá e encontrar com ele. Isso aí que eu me dei conta como fazia essas projeções, porque no início é novidade. Então, no início, no automático, se eu vou almoçar na casa da minha mãe ou de uma tia, que vai a família toda, ele estaria lá. E aí a primeira reação era, vou encontrar com ele. Aí o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com a ausência. Eu me lembrei de uma história que eu não sei se eu contei lá no depoimento, que já faz muitos anos. Sim. Mas vai ficar documentado hoje aqui nos anais da TV Câmara. Ele viajou a Goiânia de manhã, sábado de manhã, para fechar com o treinador Márcio Goiano. E era uma esperança, o Avaí lutando para ficar na Série A. E ele foi todo entusiasmado, como ele sempre era, comprou a passagem em cima da hora. Sábado de manhã, me ligou de lá, disse, olha, tá tudo certo, vai ser o nosso técnico. E aí, tudo bem, esperamos, espera para anunciar segunda-feira, tal. Segunda-feira eu tô com a matéria pronta para dar um enter no site do Avaí. Entendi. E aí eu ligo para ele. 1h da tarde, ou 12h30, mais ou menos, um dia chuvoso, era agosto. Doutor Zunino, e o Márcio Goiano? O Márcio Goiano não vem mais, deu errado, e meu pai acabou de falecer. Olha, foi um dos dias mais tristes, porque teve aquela fatalidade com o seu Valmor, teu avô, ele estava convicto que o Márcio vinha, ele foi enganado por um diretor de futebol que atrapalhou essa negociação. Entendi. Né? Ele foi enganado. Depois é que a gente foi descobrir, né, da verdade dos fatos. Mas foi muito triste, porque eu liguei para ele para a gente confirmar uma notícia boa e vieram duas negativas. Nisso, o Sandro, teu tio, estava na sala do lado e eu fui lá e dei a notícia da morte do seu Valmor. Então foi uma história muito triste. Foi. Que foi uma fatalidade com o seu Valmor, né, teu avô. Foi. E um dia que eu fiquei com muita dó dele. Por quê? Pela fatalidade da morte do seu Valmor e pela negativa da tratativa com o treinador, que no fundo a gente descobriu depois que enganaram ele. Que era... Entendeu? Tinha gente agindo de má fé. Eram as coisas do futebol, né? Sim. Então foi um fato triste, mas foi uma coisa que eu não me esqueço disso. Eu nunca, foi uma das vezes que eu mais fiquei com dó dele.
sabe? Sim, ele ficou bem Por esse triste. contexto todo, Ele né? ficou muito triste. É, E, às vezes, a gente não se dá conta, mas depois, recapitulando assim, meu avô faleceu em 2011, em 2012 ele já teve o câncer de pulmão. E uhum, depois, em 2013, que já tinha voltado sim, metástase no cérebro. sim, foi bem uma coisa em cima da outra. Foi, É. foi. E às vezes não se dá conta, só quando a gente para e começa a resgatar a história, assim, que a gente percebe. E a paixão pelo Avaí vem muito do seu avô, né? Muito. Muito. É vizinho, ele foi, É, né? me lembro dele lá na venda do seu Queiroz no Monte Sião, na rua Tomás João dos Santos, falando do Sim. Avaí. Eu era criança, eles viviam falando do Avaí. Meu avô jogava dominó e aquela coisa toda, né? Sim, o campo eram Ali, o vizinhos ali, estado né? Conde, né? Aham. Então, aliás, acho que quando ele veio lá de São João Batista, acho que foi ali que ele foi morar, Foi. né? Não, ele primeiro morou em outro Mas lugar, depois se fixou ali. mas foi ali que ficou muitos Fixou anos. ali. Aham. Então, assim, teve esses momentos de tristeza, não só por ocasião da doença. No Sim. começo, como Sim. presidente do Avaí, ele foi muito enganado. Enganado? Enganado, digo assim, no Uhum. sentido de a inexperiência em lidar com o futebol. Sim, porque era outro mundo, era outra É realidade. um mundo que tem peculiaridades, Sim. né? Às vezes acreditava em umas pessoas que não tinham que acreditar, Aham. mas querendo fazer acontecer, Sim, não era sim. por, né, não era por maldade, pelo Aham. contrário, ele queria o Avaí campeão, ele tinha uma visão. Tanto é Sim. que, se a gente considerar o que ele fez dentro de campo e fora de campo pelo clube, Uhum. o resultado está lá. Aham. Você vê lá, hoje, o estádio é o estádio mais moderno do estado de Sim. Santa Catarina, graças a ele. Eu lembro dele falando assim das orelhas, né? Aumentava uma ponta aqui, outra aqui, eram as orelhas que ele chamava. Tá. Eu vou aumentar essa orelha aqui, essa orelha aqui. E ele usou recursos próprios do clube para aumentar o estádio. Me lembro dele negociando com a Cassol, sabe? Então, Sim, assim, sim. ele não mediu esforço para fazer o Avaí grandioso, assim como fez Sim. com a empresa. Né? Aham. Então, assim, eu me lembro dele no gramado com o Petralha, que ainda é vivo, tem 80 e poucos anos, o presidente do Atlético Paranaense. Uhum. Nós no meio do gramado da ressacada, e o Petralha mostrando para ele, assim, ó, vamos fazer isso, isso e aquilo. E ele foi lá e encadeirou o estádio todo. O estádio hoje é todo encadeirado, graças a essa ida do Petralha lá, entende? São coisas que estão vindo agora na memória, que Aham. precisam ser sempre lembradas, porque ele Lembradas. fez muito, né? Sim. Muita Muito, gente ainda muito. tem muito carinho e tem muito. Modernizou a academia do clube, levou o Funchal para lá. Aham. Funchal fez experimentos com célula-tronco, que foi uma coisa Sim. a nível nacional. Sim, né? sim. Acho até que ele não levou o Funchal, mas os dois se entenderam muito bem. E Que o Funchal chegou um pouquinho antes. Chegou com o Flávio Félix. E evoluiu muito. Aham. Muito. Depois o Funchal era braço direito dele, né? Enfim, então, assim, são muitas coisas, muito serviço prestado, né? E ele, com certeza, deixou um grande legado. Mas ainda é lembrado nas ruas, né? Como é que é essa convivência no dia a dia? Os Zunino daqui, os amigos, né? Todo mundo. Nossa, é muito gratificante. E agora, com a história da biografia, que muitos foram chamados, né, Aham. para serem ouvidos, e nossa, todo mundo super feliz em participar e contando muitas histórias. E a gente brinca que, quem sabe, que acho que já vai sair daqui a pouco a sequência, porque continuam aparecendo histórias, né? É. Porque também ele conheceu muita gente, viveu muito. E a gente estava outro dia na Jovem Pan News e eles estavam contando uma coisa que eu não sabia. Teve um jogo que era o Avaí ia subir, ele podia até perder por um ponto. Lá em Fortaleza, 2004. Isso. Daí eles estavam contando que nesse dia, na véspera, sei lá, ou no dia, ele foi cozinhar para os jogadores, porque ele teve medo de alguma... Uma infecção, uma intoxicação. Acho até que provavelmente nem por sacanagem, mas assim, por causa dos temperos e tudo, dos riscos, né? Temperos mais fortes e tal. E ele foi para a cozinha
cozinhar para todo mundo. 2004. Não sabia? Nunca tinha ouvido essa história, senão ela estaria no livro também. São histórias que vão... Depois dá para fazer a reedição para complementar. Dá, né? sim. Ou quem sabe a gente faz a sequência. O Roberto Alves fez isso agora, né? O Roberto Alves fez isso agora, fez uma reedição da obra dele, né? Da vida dele, da biografia dele. São histórias que vão surgindo, sabe? Ele não media esforços para fazer as coisas acontecer e claro que para ele era uma grande satisfação, mas ver as pessoas felizes, eu acho que era o grande prazer dele. Tanto o carinho que ele tinha com os funcionários de Santa Luzia, que a gente ia lá nas reuniões, ele tratava todo mundo muito bem, nas visitas nos laboratórios, ele tratava todo mundo igual, né? Não era só no clube, era no Santa Luzia também. Era em tudo. Era em tudo. Era na vida. Né? Na rua. Na vida. Né? Ele era muito engraçado, jogava dominó. Né? Gostava de dominó. Toda semana tinha o dominózinho ali. E, sabe, é muito bacana, a gente vê muito pessoal dos esportes, né, dando muita atenção, até isso é muito bom. É claro, porque o Avaí, embora a história dele comece muito antes do Avaí, e com coisas muito grandes, o Avaí deu uma visibilidade que ele não tinha até então, que não se compara, né? Antes ele era conhecido no meio médico, empresarial, e realmente o Avaí deu uma visibilidade. Agora, o que é curioso, porque, no meu ponto de vista, o legado dele é muito maior fora, né, pré-Avaí, na medicina diagnóstica, porque ali no Santa Luzia também ele esteve envolvido na criação da Clínica Imagem, que se juntou com o Irineu Brodbeck. Isso também. Depois o Bahia Sul também. Então, sabe, foram ações até muito maiores, eu digo, né? Mas é que o futebol é popular. Mas o futebol realmente... Ele mexe com a emoção, com as pessoas, entende? Tanto é que a própria torcida do Figueirense, que em dado momento acabou, vamos dizer assim, hostilizando o Dr. Zunino, ela reconhece até hoje. Eu não digo que o Dr. Zunino é unânime, porque ninguém é unânime. Não é. Ninguém, mas ele beira os 99%. Porque ele era uma pessoa adorável. Eu me lembro uma vez, eu fui jogar futebol lá em Canasvieiras e tinha um médico que tinha uma bronca com ele. E aí foi falar mal dele e eu discordei na hora e não gostei. Sim. Mas acho que foi uma única pessoa que eu vi falar mal dele. Tá. Mas falar mal dele por alguma diferença da classe. Não é nada assim. Sim. Sabe que tem também os egos, as vaidades, né? Da classe médica. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Não vou citar o nome do médico aqui. Mas, assim, foi o único episódio que eu vi, sabe? Que eu vi, assim... Porque se fala do Dr. Zunino, se você coloca na rede social... Zunino, João Nilson Zunino... Cara, é uma enxurrada de elogios. De boas lembranças, né? E eu tô cansado até de correr sobre isso, tantas vezes que eu já postei, que eu já escrevi, porque a gente sabe que foi isso, né? Foi isso, será isso. Será eternizado, já está eternizado, né? E o livro vem coroar esse momento. Sim, e sabe que ele fala, né? Porque isso ele mesmo contou, assim, que uma das coisas é que no final do primeiro mandato ele estava assim, sabe, até considerando sair e tal. E uma das coisas que instigou ele muito a ficar foi quando a torcida do Figueirense, em resposta ao Fora Zunino, começou com o Fica Zunino. Ironicamente. E ele se sentiu provocado ali. E aí ele, ainda bem italianão, ariano ainda, né? Sim. Aí eu falei, não, agora eu fico. Mas ele era tão representativo que em 2002, lá, 2, ele foi colocado presidente. E em 2005, que ele foi reeleito, foi aclamação. E em 2009, da mesma forma. Ele não teve adversário político. Tamanha a representatividade dele. Em 2009 mesmo foi muito fácil, porque o Avaí tinha subido. O Avaí tinha feito a melhor campanha da história de Santa Catarina na Série A até hoje. Até hoje. Então, assim, ele se reelegeu de olho fechado. E o estatuto previa quantos mandatos quisesse. Se ele tivesse vivo, eu acho que ele ia mais. Ele não ia largar o Avaí. Ele não ia largar o Avaí. Você pode dar depoimentos assim... Difícil dizer. Até, eu me lembro,
E assim que terminou o mandato, no Uhum. final de 2013, que ele já estava doente, Sim. ele teve uma certa dificuldade, assim, de entender que ele não era mais o presidente, né? Ah, pode ser, ele tinha uma confusão. Assim, eu não sou Era... mais, ele achava que era, né? Uhum. Mas se ele continuasse lúcido e com saúde, eu tenho Aham. certeza que ele teria colaborado muito mais, né? E querendo ou Assim, não, o Dr. Zunino morreu jovem, né? Muito muito jovem. jovem, 68 anos. É, Imagina, meu avô e minha avó, os pais dele foram com 80, então na minha cabeça ele iria muito além dos 80, né? Muito o jovem. que faltou na tua visão Hum. é, dele fazer? O que você acha, assim, de tudo que ele fez de bom para a Uhum. sociedade, Uhum. na área médica, no futebol, para a família? Faltou alguma coisa? Ele fazer, ele executar? Ou foi ao natural tudo que ele projetou? Que pergunta difícil, eu nunca parei para pensar nisso. Porque ele fez tanta coisa, Aham. do nada. Pensa, do nada. É, Do nada. Ele só foi criando, foi trabalhando, foi conquistando, foi. Nunca pensei nisso. O que eu vou te dizer, Vandrei, é que eu estou muito feliz nesse momento de estar finalizando esse projeto que, enfim, que até como ficou engavetado um tempo, daqui a pouco parece que não vai sair e tal, e de repente a gente retomou e estou muito feliz. Porque era um sonho meu, mas era um sonho dele também. dele E também. é porque ele participou, né? Então, ele, digamos, gostou da história, Uhum. comprou isso Sim. e também se dedicou a isso. Também passou a ser um sonho dele, uma expectativa dele. E então, agora, esse momento, nossa, é de tanta felicidade, tanta alegria de estar com esse projeto pronto, sendo entregue. Sabe qual é a sensação? Hum. Que ele está aqui. Que ele está aqui, que ele estará lá na quinta-feira. Isso! É essa sensação, né? Eu vi aí as divulgações na imprensa Aham, que surtiram bastante efeito ao natural, né? aham. Mas a sensação que ele está aqui com a gente, né? Porque vê-lo daquela forma, na capa da obra, e ver as fotos dele no laboratório, Lindo. no Havaí sendo carregado, É, né? É de uma muito emoção muito legal. grande, né? Sim, Muito sim. grande. Até me lembro, Eu o Aham. Marquinhos, ele tinha uma adoração pelo Marquinhos, né? Volta Sim. e meia a gente conversa sobre ele eu e o Marquinhos, né? Aquela Legal. vez que ele inventou do Marquinhos chegar na ressacada de helicóptero voltando do Santos, ele adorava que ele pousou de helicóptero. Eles faziam uma bagunça, né. Era muito Aham, legal, cara. Que fase boa, cara. Que fase boa da instituição, sabe? aham. Olha, ele inventava as coisas e era muito engraçado, muito engraçado. Então, porque era, eu acho, assim, né, pelo que eu entendi ali, ao mesmo tempo que no Havaí, que ele ia lá, pegava firme, puxava, exigia, mas ele sentava, falava besteira, brincava com todo mundo, um pegava no pé do outro. Daí agora eu não lembro se é o Marquinho ou se é o Evandro que diz que quando eles iam jogar futebol, sempre o pênalti sobrava para ele dava uma reboladinha na hora de chutar, eles riam um do É, outro, assim, um ambiente muito familiar, assim, né? ele Muito jogava gostoso futebol também, eu me lembro dele fazendo gol na fazer. ressacada de pênalti e tudo. E uma vez tinha um juiz lá que era alvinegro, ele foi lá, bateu o pênalti, fez o gol, né, na ressacada. E me lembro de histórias assim homéricas, né? Ou ele berrava lá da sala, chamava o Sandro Barreto, o Sandro vinha correndo nervoso, ele era italiano brabo, né? Aquele jeito dele, mas Sim, era um sim. momento de ficar brabo, depois ele amolecia, né? Sim, Ele a brigou brabeza dele não durava muito. ele brigava comigo às vezes, eu assim, meu Deus, o Tuzinho tá brigando comigo de novo. Meu Deus. Aí depois ele ligava pra mim, desculpa, tava tudo certo, sabe? Não Então, assim, durava muito, a gente né? conhecia ele, sabe? Sim, sim. E então, assim, cada história, assim, Agora, sabe essa história de que ele está aqui? Sim, eu acho que ele está aqui, está muito presente. E eu vou contar uma coisa que aconteceu esse final de semana. Final de semana de Páscoa, né? A gente Uhum. chamou. A família, A família estava toda junta. E a gente chamou também o pessoal que está envolvido no projeto, né? O Maurício e a a Aline. Aline. E a Maíra, que está cuidando do evento. E quando a gente estava lá, de repente a gente viu um beija-flor, ele estava no chão, eu parei, peguei uma coisinha pequenininha assim, ficou descansando, porque eles fazem muita força, tal, eles gastam muita energia, né, beija-flor. Uhum. Ok, daqui a pouco ele melhorou,
bateu asa, foi ali, descansou um pouquinho. Depois veio, fez aquele voo assim de agradecimento, obrigada aí, pessoal, e foi embora. E depois alguém me falou assim, tem um significado muito especial visita de beija-flor. Às vezes se relaciona à presença de pessoas que já partiram. Uhum. Então tu imagina isso, num final de semana de Páscoa, com o pessoal que está envolvido na biografia Ele foi lá dele, espiar. às vésperas do lançamento. Quando eu vi, assim, eu falei, minha nossa, É um sinal. é muito legal. E hoje a gente vê assim, eu vi a foto da família, né, reunida, os netos todos grandes, né, uns adultos, outros já Quase quase adultos. adultos, né, e aquela meninada vivia grudada nele lá no Aham. clube, no laboratório, né, a tua Sim, filha, sim. o Du, filho da Alexandra, os filhos do Gabriel, Aham. o próprio João, né, o João que é o neto mais João, velho, né, isso, que é o filho do Gabriel, que né, leva o e nome dele, é o nome dele e Sabe, é muito legal quando a gente vê os netos todos e, assim, eu acho que essa obra, essa biografia é uma realização de um sonho meu, dele, eu acho de todos, e eu acho que é um presente para os netos, para a sociedade de forma geral. É um pouco de retornar, porque ele sempre falava muito na gratidão, porque ele sempre teve muita gratidão. Nada foi fácil para ele, sim, mas assim, ele lembra de cada mão que foi estendida para ele, sabe? sim, Muitas vezes ele comentava, fulano em tal situação, ciclano em tal situação. E ele não só tinha essa gratidão, como ele também dava a mão para as pessoas. E para várias que foram aparecendo, né, ao longo da vida. E agora a gente tem isso que é como se fosse uma forma também de retribuir, né? atribuição Contando a história dele, mostrando várias coisas como aconteceram, e é um presente também para os netos, para os netos. ao mesmo tempo que os netos também são um presente, porque eles vão continuando, né? Os valores Uhum. de família, de retidão, de fazer coisas certas, Princípios. sim, princípios. Aham. Algum neto tá fazendo medicina? Minha filha Tua filha? está fazendo medicina. Legal, hein? É a Muito legal. sequência, é Aham, a continuidade. aham. É isso aí, não tem jeito, tá no DNA, né? Tá no DNA, quando tá no Sim. DNA, não tem jeito. Alguém tem que dar continuidade, né? Alguém tem que dar continuidade. E Dona Marlene tá bem? Dona Marlene tá bem. Tá bem? Uhum. Firme e forte. Vai ser uma choradeira, quinta-feira no lançamento. Quando ela pegou o livro na mão, protótipo, ela já caiu no choro. Imagina na quinta-feira. Para mim, até agora, o momento mais emocionante, vou te falar, foi quando eu li o primeiro manuscrito. Depois disso, ele teve várias, a gente colocou coisa, tirou coisa, acrescentou, mas sabe quando eu li o primeiro, do começo ao fim, e assim, materializando aqui? Aquele foi o momento mais, até agora, foi o momento, para mim, mais emocionante. Mas, nossa, eu tinha uma mas ainda tem momentos emocionantes pra gente. eu tinha uma relação muito próxima com ele, assim, de considerava como se fosse um segundo pai, né? A gente tinha uma operação diária, uma gestão de crise no futebol, que não é fácil, que passava muito pelo resultado em campo e aí envolve a questão de pagamento de salário e tal. Mas, assim, eu ficava 24 horas em contato com ele, né? Era sábado, era domingo. Na época não tinha muito WhatsApp, né? Era mais ligação, né? Era feriado, era isso, e acompanhando, né? Tanto é que eu me lembro que eu criei a conta dele no Twitter, né? E aí, no começo, ele me dizia o que eu tinha que escrever, eu escrevi. Depois ele começou a brincar, né, no Twitter, né? Eu me lembro dele, uma história... Ele nem sabia que ele tinha conta no Twitter. Ele teve uma história... Final do ano, vocês viajavam em família. Janeiro. E ele não escapava dessa. Sim, sabe por que a gente viajava em janeiro, né? Por causa do calendário do futebol. Era onde tinha a brecha. Ele não escapava dessa. Não tinha jeito, né? Aí, certa vez, vocês estavam na Disney e ele estava agoniado lá. Ele voltou mais cedo. Ele voltou mais cedo, mas da maneira que a gente já conhece, agoniado, eu ia alimentando ele das informações, aí ele começou a redigir lá. Tô em Kissimmee, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Nunca me esqueço disso. Eu não lembro se deu alguma polêmica e tal. Mas, assim, era muito engraçado, porque o dia tinha que ter 40 horas para ele. Sim, Né? falando isso, eu lembro que tem fotos de viagem que ele tá assim, com a gente na foto O tempo e ele todo. aqui. 2 celulares. Aham. Celulares. É porque ele fazia parte das negociações todas, né? E aí lembrar do Nino, né? Claro, a medicina, já falamos tudo aqui, acho que merece aí todas as condecorações possíveis. E no futebol, levou o Avaí para a Série A, foi campeão estadual 3 vezes, né? 2009, 10 e 12, né? Melhor campanha da história do futebol catarinense na Série A, 6º lugar em 2009, né? Chegou às quartas da Copa Sul-Americana, que também foi emblemático. À época, a Chapecoense não tinha sido campeã ainda, né? Foi depois da tragédia. Sim. Então, marcas e resultados para o futebol catarinense e para o futebol brasileiro. Né? Jornalistas do Eixo de São Paulo aí que também lembram muito bem dele, né? Uhum. Eu lembro que quando o Lédio Carmona, que é um jornalista da Globo, o Lédio foi o primeiro cara a dizer que o Avaí não ia cair em 2009. Aí nisso ele adorou aquilo, né? Assim, nós demos uma virada ia de chave, e aí o Lédio vinha transmitir aqui e ficou amigo dele. Aí a gente ia jantar todo depois do jogo. Eu e o Lédio. O Lédio hoje está meio doente até, dando os depoimentos aí. Mas eu não me esqueço dessas histórias, sabe? Ele ficava todo feliz, né? O reconhecimento do Avaí em nível nacional, que era o que ele prospectava. Claro. Né? Era o que ele prospectava. Então, claro, queria... Não era pro ego dele, era pro ego de uma nação. Nação havaiana. Havaiana. Enfim, lembrei de algumas histórias aqui também. Né? E sabe que o meu irmão que fala que... Óbvio que não é uma certeza, né? Mas é uma chance grande que talvez se tivesse vivo, talvez ele tivesse naquele voo da Chapecoense. Porque ele estava direto envolvido com o Delfim, né? Eles já conversavam sobre a participação. Na verdade, ele era o vice-presidente para a região da Grande Florianópolis. Ele era o vice-presidente para a região da Grande Florianópolis. Se ele tivesse vivo e não tivesse embarcado naquele voo, o Delfim teria falecido e ele teria assumido a federação. Ele era o primeiro da lista. Entendi. Só que como ele faleceu, aí o Rubim, que é o atual presidente, assumiu a federação. Entendeu? Entendi. Entendeu a história? Se ele tivesse ido junto, ele teria ido junto. Mas se ele tivesse ficado de fora do voo e tivesse vivo entre nós, ele teria virado o presidente da federação. Né? Porque ele já era o vice-presidente para a região da Grande Florianópolis, entendeu? Entendi. Então, é isso, né? A história emblemática de João Nilson Zunino. Uma história boa. E olha que a gente ouviu muita gente, e eu tenho certeza que tem mais um monte de gente que teria inúmeras... Muita coisa vai aparecer lá no dia do lançamento da obra. Muita coisa vai aparecer. Daniela, para a gente fechar, o que mais te emociona quando tu lembra do teu pai, João Nilson Zunino? Vandrei, uma característica dele, assim, desde sempre, desde que eu sou pequena, mesmo nessa correria, ele era a pessoa que, se parasse aqui, se eu não estivesse bem, ele ia parar aqui e eu olhar para mim e falar: filha, o que tu tem? Porque ele tinha essa sensibilidade, essa humanidade. Ele olhava as pessoas nos olhos. É isso que a gente está falando. Ele não só cumprimentava e conversava, ele olhava nos olhos. Isso. Eu me lembro que eu conversei com ele. A minha sogra faleceu em 2013. E foi um câncer avassalador também que durou, assim, 11 meses. Né? E ela era muito jovem, tinha 53 anos. Nossa. E eu conversei com ele sobre a doença dela e ele ainda não sabia que estava doente. Mas com a mesma sensibilidade e atenção. Ele explicou os caminhos, sabe? Mas eles estão num bom lugar e um dia nós vamos todos nos encontrar. Sim, né? sim. Daniela Zunino, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente trouxe aqui novas histórias que rendem numa segunda edição, hein? Então, já vamos deixar anotadinho aqui. Obrigado e que seja um grande lançamento da obra.
Zunino eterno, Zunino para sempre e Nosso queridão. além da medicina e do futebol. Obrigado. Adorei, obrigada. Muito obrigada pelo espaço aqui, pelo carinho. A gente sabe do carinho já desde que vocês estão... Convivemos. Obrigada. Obrigado mesmo. Daniela Zunino falando da obra Zunino, além da medicina e do futebol. Um grande legado para a cidade, para o futebol, para a medicina, para Santa Catarina e para o Brasil. Ele fez muito por Florianópolis, pelas pessoas e agora em forma de livro no dia em que completa 80 anos do seu nascimento, lá em Tigipió, no interior de São João Batista. A supervisão técnica do programa é de Tiago Veríssimo e a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.